porque o nosso Deus é o Deus que provê. Vamos ler lá em Gênesis 22, do 1 a 8. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou o Senhor: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, está vendo? Sem questionar. O texto já emenda. Não falou mais Abraão: Senhor, por quê? Senhor, eu. Não. O texto emenda. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 14. Pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Hoje na meditação, meus irmãos, que eu coloquei no grupo Comunica, coloquei lá assim que Abraão tropeçou, mas não perdeu a fé. Quando que Abraão tropeçou? Quando eles deram aquele jeito lá entre ele e Sara, para fazer a promessa se cumprir. Ali foi um tropeço. Mas ele não desistiu e não perdeu a fé. Nós também muitas vezes nos questionamos, com todo respeito ao Senhor, porque nós temos temor a Deus, sim ou não? Às vezes a gente fica meio desorientado, é normal. Se alguém falar que não fica, meu irmão, minha irmã, vou falar uma coisa para você, viu? Parabéns. Não vou duvidar da sua palavra, não. Eu não vejo o coração, quem vê é Deus. Mas eu vou te dar uns parabéns. Porque é natural do ser humano. Mas Deus não desampara. Deus sempre nos leva a subir aos montes das provações. São nesses lugares de provação que Deus se revela. São nesses lugares de provação que Deus tira de nós os ídolos. Nós sabemos que ídolo não é somente uma imagem a ser adorada. Ídolo é tantas coisas. Me lembro do pastor Lino, quando era seminarista com ele, ali no Novo Horizonte. E ele falava, um sermão dele era o último capítulo da novela, né? Se tornou um ídolo, não é? Antigamente não tinha Google Play, não tinha esses negócios que você pode ver depois, né? Perdesse ali já era, né? E ali ele falava da Copa do Mundo, do último capítulo, das coisas que se tornam de fato ídolo na vida do ser humano. Mas, meus irmãos, quando a gente então está numa prova, todo ídolo cai por terra. Dá uma vontade de orar, dá uma vontade de louvar, dá uma vontade de se render aos pés do Senhor. Porque a gente está no monte da provação. E graças a Deus por isso. Porque quem está no monte da provação e não sente vontade de orar, vontade de estar na presença de Deus, e não deixa Deus tirar os ídolos de seus corações, aí a situação se agrava. Deus quer que vivamos sempre na sua dependência. Com uma fé singela, uma fé humilde, mas operosa. Foi lá no Monte Moriá, meus irmãos, monte da provação, que Abraão conheceu Deus. Conheceu Jeová Jirê, o Deus
que provê todas as coisas. O Senhor proverá. Isso significa que Deus vê. Deus, Ele conhece os nossos sentimentos. Deus, Ele conhece aquilo que está acontecendo conosco. E Ele sabe tudo o que estamos precisando. O que Deus espera de nós? Firmeza. Constância. É isso que Deus espera de nós. Porque Ele sabe tudo o que a gente precisa. E quando eu falei na meditação de hoje, que quando a gente coloca no altar de Deus as promessas que Deus fala em sua palavra, né? Deus, Ele honra. Porque Ele tem guardado o nosso depósito. Quando a gente deposita no altar de Deus os nossos pedidos. E me veio à mente então aquele versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você que está orando pela sua casa, pelos seus filhos, pelas suas filhas, Deus, você está depositando no altar. E a palavra do Senhor diz que Ele guarda o nosso depósito. Aleluia. Então eu creio, meus irmãos, que Deus salva mesmo. Deus salva a nossa casa. Mas nós precisamos de firmeza. Deus, meus irmãos, Ele continua fazendo milagres extraordinários, dando provisão, salvação, cura e libertação. E nós podemos tirar muitas lições desse texto de Abraão. E a primeira que eu quero destacar aqui é que Deus, Ele provê as nossas necessidades. Ele trabalha nas nossas necessidades. Paulo declara que Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. O Deus da provisão, Jeová Jiré, o Deus que proveu lá no monte o cordeiro, o holocausto. Paulo, conhecendo esse texto muito bem, ele coloca em prática esta palavra. E ele fala então que Deus, Ele vai prover. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém, igreja? Eu creio, você crê? Quem não crê, meu irmão, comece a crer aí, porque senão você vai ficar no prejuízo. Aleluia. Outra coisa, meus irmãos, outra lição que nós podemos tirar: Deus provê o que necessitamos. Deus, Ele proverá o impossível nas nossas vidas. Assim como já proveu na vida de vocês. Conhecemos aqui vários testemunhos. Testemunho da nossa irmã Maria Mel, da nossa irmã Eunice, não é? Conhecemos aqui vários testemunhos. O presbítero Rubens também já deu vários testemunhos aqui de impossível, não é? A Sila também já deu. Todos nós aqui temos. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um tem um testemunho de impossível, porque Deus proverá o impossível. Tudo aquilo que é impossível para o ser humano de fazer, de conquistar, Deus pode. Ele age nas nossas impossibilidades. Deus age naquilo que a gente não tem o que fazer. Sabe quando você fala: Senhor, é só contigo. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais como fazer, não tenho recursos, minha paciência já acabou. A minha fé está só o elo do caramelo. O L, né? O L do caramelo. Mas, Senhor, está nas suas mãos. Lembra-se de Abraão? Abraão tropeçou, mas não desistiu. Nós também, irmãos, não podemos desistir jamais. Para receber o impossível, nós precisamos ouvir o inaudível, ver o invisível e tocar o intocável. É fé. O que é ouvir o inaudível? Aquilo que ninguém ouve. Aquilo, meu irmão e minha irmã, que, sabe, só você e Deus sabe.
Ouvir o inaudível é quando você vai para um determinado lugar, de repente você fala assim, não, vou mudar minha rota. E a rota anterior ia ter um BO. Isso é ouvir o inaudível. É estar sensível ao Espírito Santo. Foi os 2 conselhos que eu dei para os 2 jovens pastores, né, a minha esposa e o Orlando. Fazer o reino de Deus com sensibilidade no Espírito Santo. Olhando para o Espírito Santo, porque a lógica do homem não é a lógica de Deus, irmãos. A Bíblia toda mostra isso. E o segundo conselho que eu dei foi o seguinte: nós vemos, praticamente os 2 são os mesmos, né? Nós vemos o visível, mas Deus vê o quê? O invisível. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ver o invisível é nós sabermos que Deus pode. Assim como Samuel estava conectado ao coração de Deus, quando ele viu Eliabe forte, alto, bonito e do exército de Saul. Ele viu a aparência e logo já chegou à seguinte conclusão: é este que é para eu ungir. Mas Deus falou, o Espírito Santo falou ao coração dele: Samuel, Samuel, você vê a aparência, mas Deus enxerga o coração. Toca o jantar aí, porque não chegou ainda. Tem mais filho aí, pode mandar passar todos os filhos aí, porque tem mais. E aí a palavra disse o quê, meus irmãos? Oh, glória a Deus, eu sinto Deus aqui neste lugar, meu irmão. A palavra diz o quê? Por isso que é bom nós estarmos com o nosso coração conectado em Deus. A palavra diz o quê? Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, foi passando. Quando chegou, acabou, não tem mais. Samuel já estava conectado direto. A sua sensibilidade já não era mais a aparência. A sua sensibilidade já era direto com o trono de Deus. Ele poderia voltar a olhar com o olho humano. Bom, já que acabou, eu vou voltar no Eliabe. Porque o Eliabe é o maior mesmo, Senhor. O Senhor se enganou, Senhor. Mas não, o coração dele já estava conectado. Quando o Espírito falou, ele viu humanamente, tropeçou. Mas depois o Espírito falou e ele acatou. É aí que nós erramos, meus irmãos. A gente tropeça, o Espírito fala e a gente não acata. Aí então, meus irmãos, acabaram os filhos. E Samuel falou para Jessé: não tem mais. Coração conectado ao trono de Deus. E Jessé falou: tem um apacentando as ovelhinhas. Então vai chamar. Quando ele chegou, o que Samuel fez? Oh, glória. Aleluia. É isso, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no impossível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, amém? E por último, meus irmãos, Deus ele provê no tempo certo. É aí que nós precisamos permanecer, perseverar e nunca desistir. Deus trabalha de acordo com a sua agenda e com o seu relógio. Não é na minha agenda e no meu relógio. É na agenda de Deus e no relógio de Deus. Sabe por que muitas pessoas vão se perdendo na caminhada? Porque elas querem que Deus trabalhe na sua agenda e no seu relógio. Mas Deus não vai trabalhar na agenda nossa. Deus vai trabalhar na agenda dele e no tempo dele. Ele sempre suprirá no tempo certo, na hora certa. Ele virá ao nosso encontro e vai prover o impossível. Ele jamais chega atrasado. Achamos muitas vezes que Deus não se importa conosco ou que Ele se esqueceu de nós. Mas a palavra Deus garante. Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Oh, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, meus irmãos e irmãs, na hora certa e na medida exata, Deus suprirá. Ele vai prover. Então, meus irmãos, não vamos reclamar.
vamos reclamar e nem murmurar, porque a murmuração e a reclamação, elas trazem amargura ao coração, elas envenenam o nosso coração. A reclamação e a murmuração envenena o coração. Então vamos esperar com fé. Assim como Deus, Ele prova, Ele também provê. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Amém? Vamos falar bem forte. Jeová Jirê, o Senhor proverá. 1, 2, 3. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Que Deus nos abençoe.